Vamos aproveitar o momento que nós estamos falando dos três elementos básicos que compõem o nosso projeto: escopo, prazos e custos. Vamos abrir um projeto que nós temos como exemplo e tentar verificar dentro desse conjunto de informações onde está localizado o escopo, o prazo, os custos, onde estão localizadas as bases de referência, como uma recapitulação dos tópicos até agora. O escopo do nosso projeto é representado como referência de monitoramento, referência de controle, através da sua EAP. Os pacotes principais, os pacotes de trabalho e eventuais subdivisões, não incluindo aqui, por critérios de conceito, as ações produtoras, e sim o produto em si, as entregas estruturadas dentro da nossa EAP. Então, marcando aqui, temos o escopo. E a linha de base do escopo, ela é definida também pelos volumes, mostrando os volumes, a serem produzidos. A linha de base do escopo poderia ser representada de forma simbólica através da EAP, com as entregas e os volumes a serem produzidos. Nesse caso, os volumes estão distribuídos aqui dentro das atividades, mas eles poderiam também ser referenciados como as quantidades a serem produzidas de cada parte do projeto. Já a linha de base do tempo seria o cronograma, que nada mais é que o conjunto de datas que se prevê a realização das atividades que por si produzirão as entregas do projeto. Nós temos aqui as datas, então nós temos aqui o cronograma do projeto, as atividades e quando elas devem acontecer. Aqui do lado direito, nós temos a representação do cronograma através de elementos gráficos de um diagrama que seria um diagrama de Gantt, um diagrama de barras, um cronograma por conta da representação das atividades na linha do tempo, numa escala horizontal. E como base de referência dos custos, nós temos a apresentação dos custos parciais numa decomposição analítica, prevendo que cada parte venha a consumir um recurso financeiro e que esse recurso financeiro, parte da base de referência, seja representado ao longo do tempo. Então aqui nós temos o recurso financeiro na sua composição analítica e o recurso financeiro sendo utilizado ou sendo despendido ao longo do tempo. Esse fluxo financeiro define uma linha de base, uma base de referência para os gastos do projeto. E cabe à equipe de monitoramento e controle verificar se as coisas que estão sendo produzidas são as coisas que estão previstas na linha de base do escopo. Se as coisas que estão sendo produzidas na quantidade e na qualidade da linha de base do escopo. Se as coisas estão sendo produzidas e as atividades estão sendo produzidas dentro de um programa de tempo definido na linha de base
do cronograma do projeto. E, por fim, cabe também à equipe de monitoramento e controle verificar se o dinheiro previsto a ser gasto está sendo previsto na quantidade e no momento previsto pela linha de base. Porque todas essas bases foram acertadas com diversos envolvidos, e foram compromissadas por conta de interesses e por conta de recursos, não deixando de lembrar que existem recursos humanos e materiais que tiveram sua previsão de uso e consumo e que, se verificado ao longo do tempo, apresentarão desembolso, mas não apresentarão plano de consumo ou plano de compras ao longo do tempo. Essas referências todas que foram colocadas e criadas ao longo dos 4 momentos, 4 tópicos do nosso curso, eles agora vão passar a ser objeto de verificação e validação. Mas é claro que tanto a verificação e a validação partem de um plano de trabalho. É claro que o plano de trabalho do projeto inteiro é muito extenso, mas a equipe de execução ela vai executando os trabalhos, e esse trabalho vai ao longo do tempo, ela vai executando esse trabalho dentro de um conjunto de atividades previstas para um período. Então, se nós temos um plano de trabalho extremamente longo, que é o tempo de vida do projeto, que é a execução do projeto todo, caberia à equipe de controle apresentar para a equipe de execução um plano de trabalho do período. Esse plano de trabalho do período não é, evidentemente, todas as atividades apresentadas para a equipe de execução ao mesmo tempo. Se nós temos nesse projeto de exemplo 4 meses e alguma coisa de vida, a execução cabe não o planejamento, mas cabe a produção e a pós-produção. Então nós temos aqui que nós temos parte do mês de março, ou mês de abril, ou mês de maio, ou mês de junho, a cargo da equipe de execução. Cabe então à equipe de controle fornecer planos resumidos, específicos, do período a ser avaliado para a equipe de execução. É sobre esses planos de trabalho, é sobre esses períodos que nós vamos falar agora.